Então, gravando, e a gente, então, começa oficialmente essa gravação, a nossa reunião de hoje. Estamos na primeira terça-feira do mês, é a primeira terça-feira do mês de fevereiro, e após o nosso recesso que tivemos entre dezembro e janeiro, é a primeira reunião em que nós teremos a presença da equipe médica espiritual, no trabalho de tratamento espiritual. Então, antes de tudo que a gente vai falar aqui, a gente já faz uma oração. Nesse momento, a gente sugere que cada um possa fechar os olhos, entrar em concentração consigo mesmo, elevar o seu pensamento ao mais alto, aos nossos amigos espirituais, aos mentores da casa, a todos aqueles que compartilham desse momento com muito amor, com muita fé, com muita dedicação no coração. Nós, no momento, em primeiro lugar, pedimos que sejamos abençoados com muita harmonia, com muita paz, com a nossa ampliação da capacidade de entendimento. Manhã. Pedimos também que todos aqueles que estejam em casa possam participar desse nosso trabalho e possam manter os seus telefones desligados para que nós não sejamos invasores do seu espaço especial e que nesse momento, para a gente fechar esse momento especial, nós agradecemos. Agradecemos pela oportunidade de estarmos e, acima de tudo, pela oportunidade de estarmos encarnados, tendo mais uma chance de aprendizado, de resgates, de muito aprendizado para o nosso espírito, que nós possamos evoluir com muito amor, com muita fé. Que Jesus nos abençoe a todos, que Mãe Maria nos envolva com seu amor. Por isso, elevamos nosso pensamento e agradecemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem, na terça-feira passada, que foi o primeiro encontro que nós tivemos, em que houve o que nós fomos orientados a chamar de tratamento espiritual, que é, como já disse aqui algumas vezes, aquela reunião em que os trabalhadores da casa se colocam à disposição para que aqueles espíritos que têm autorização, necessidade, se manifestem e eles possam ser ouvidos, serem acolhidos e também, se eles aceitarem, serem encaminhados para tratamento. Por isso que a gente diz que é tratamento espiritual. Né? E hoje a gente não fala sobre... Só um minutinho. Eu peço para quem estiver com o microfone, coloca no mudo, por gentileza, para a gente não ter a interrupção da casa, a gente não entrar na casa de vocês. E porque nós estamos gravando também. E a gente tem hoje, na primeira terça-feira do mês, então, o tratamento espiritual. Por que a gente não diz cura? Porque cura é algo que não nos compete. Nós podemos nos colocar à disposição para o tratamento. Eu falo nós no sentido de frequentadora, de trabalhadora. Então, nós somos todos aqueles que se colocam à disposição para o tratamento, seja atuando como intermediários, por isso que nós podemos ser chamados de médiums, né? Aquele que media entre um plano e outro, e aqueles que estão aqui frequentando. Bom, hoje é o tratamento perispiritual. Mas eu vou começar a minha fala hoje em reportando um pouquinho a algo que aconteceu na semana passada, numa das mensagens. Como eu já disse, vários que já frequentam aqui sabem que acontece, na hora que as pessoas, os frequentadores, vão até as salas para poder serem atendidos,
eles recebem um passe, ocorre pelos médios a captação de alguma energia, espírito, eu falo espírito, falo energia, sinônimos, tranquilo, né? Por isso para vocês. Então, aí a pessoa frequentadora se retira, e aí é que acontece o tratamento, que a gente disse, né? Entre a manifestação daquela energia que se coloca, que fala, e a atuação através dos médios dos orientadores espirituais. Por gentileza, peço que desligue o telefone. Alguém pode vir aqui? Já está no apareceu participantes para você, vereador. Eu que tá, ó, peraí, vou lá. Pode deixar. Amor em todo mundo que tiver. E num dos atendimentos, como eu estava dizendo na semana passada, não só veio o espírito que se manifestou e se conversou e foi orientado e tudo mais, como, na sequência, veio uma mensagem de algum orientador espiritual e eu, obviamente, não me lembro do que foi falado, eu estava dando passagem, mas eu me lembro de uma frase que foi dita que me marcou. Que passagem daquela frase que aquilo ficou forte. E aí, durante essa semana agora, eu falei, gente, essa frase está tão forte, nesse sentido que eu acho que a gente pode refletir um pouco mais. Né? E fazer uma reflexão, buscar uma fundamentação e a gente conversar sobre isso. E qual que foi a frase que foi dita? Disse assim, é importante que a gente deixe a ideia de merecimento e passe a entender que tudo o que vem como aflições, dificuldades e até questões relativas à saúde física são necessidade de cada ser. Então, eu acho que isso, no meu entendimento, se alguém concordar comigo, desculpa, mas no meu entendimento, isso merecia uma reflexão mais atenta. A gente conseguir falar um pouco, refletir um pouco sobre merecer e necessidade. Não fica isso. E aqui, antes de qualquer coisa, no sentido, isso é um pressuposto básico. Quando a gente, ou alguém que a gente conheça, esteja passando por alguma dor, por uma pressão, por uma questão, em primeiro e absoluto lugar, é necessário acolher essa dor. A gente precisa acolher a dor. Aceitar que está doendo. Aceitar que está passando por uma dificuldade ou por uma aflição. E esse acolhimento, ele pode ser dado por nós, ou nós podemos recebê-lo de diferentes formas. Agora, há pessoas que entendem de uma forma um pouquinho equivocada o acolhimento, no seguinte sentido. Você diz assim, nossa, estou passando por uma situação tão difícil, uma pressão, e às vezes a pessoa até se abre e coloca a pressão dela. E aí a outra pessoa fala assim, de imediato, mas isso não é nada. Você não sabe, já aconteceu isso comigo. Já passei, olha, acho que até foi pior, viu? Gente do céu, mas aconteceu comigo uma vez, e aí a pessoa desfia. É quase como se ela estivesse fazendo um concurso com você para mostrar que a dor dela é maior. Ela acolheu? Não. Talvez até por uma dificuldade própria de não saber como. Talvez até porque ela tenha
enxergado naquela outra dor, algo realmente que eu falo que eu tenha passado, e ela não soube como se expressar. Mas é isso que eu digo sempre que a gente vem aprender aqui. Uma das coisas. A gente vem aprender também a pensar um pouquinho nas nossas atitudes. Porque às vezes a gente age no automático. Ah, foi assim que eu aprendi. Ah, tinha uma pessoa lá perto de casa, ou minha mãe era assim, tinha uma tia, sabe, que falava assim mesmo. Ó, aquela tia, né, que desfiava o rosário das encrencas que já passou. E você não se sente isso, acolhido, escutado. Então, isso é muito importante. Se alguém chegar para você, esse é um trabalho de muita compaixão. Alguém chegar para você e ter a coragem de se abrir e compartilhar uma dor, acolha. Mas acolha de coração mesmo. Puxa vida, deve estar doendo muito mesmo. Olha, será que eu posso fazer a diferença? Será que eu posso te ajudar? O que você acha? Você quer me contar em detalhes? Eu estou disposto a ouvir, disposta a ouvir. Isso é acolhimento. Né? A pessoa se sentir com liberdade. Eu já falei aqui algumas vezes de quantas vezes eu já passei por determinadas situações muito dolorosas e aí eu estava naquela aflição e eu fazia raciocínio primário. Eu imaginava, sabe quando faz no computador que fica a rodinha, você está pensando? Eu ficava assim, pensando, ou vasculhando. O que será que eu posso falar? O que será que, com quem será que eu posso conversar isso? E quantas vezes eu própria cheguei à conclusão que mentira, não tinha mais o que falar. Isso é duro. A gente não sente, sabe? Tinha uma frase que eu falava, durante muito tempo falei para minha vida, eu tenho que me virar sozinha. Eu não tenho com quem contar. Eu não tenho para onde correr. E eu tenho certeza que isso já deve ter acontecido aqui. Porque nós somos todos seres humanos e isso pode acontecer. Então, feliz de quem nunca teve esse tipo de pensamento. Que sempre teve alguém a quem recorrer. Que sempre teve um acolhimento. Bom, toda essa abertura toda para falar de acolhimento, por quê? Porque a gente está falando sobre, a gente vai abordar um pouquinho sobre se merecer, sobre precisar, sobre necessitar. Merecimento e necessidade. Né? E aí a primeira coisa é o não julgamento. Quem é a gente para julgar se a pessoa merece estar passando? Por isso eu disse do acolhimento. Só acolha. Esse é o primeiro passo, né? Essa é a primeira atitude que nós realmente devemos ter com relação, não só ao nosso semelhante, como também a nós mesmos. Vocês pensam, quando eu pensava que eu não tenho com quem contar, eu não estou me acolhendo. Quando eu falava, eu que tenho que me virar, isso não tem um acolhimento. Isso é uma forma da gente ser dura com a gente mesmo. Tem que contar. Gente, não. A gente pode reconhecer que está sentindo dor. Tá? Agora, num segundo momento, é que a gente pode, então, pensar, puxa vida, é necessário acolher a dor. Aí, num segundo momento, a gente pode pensar em esclarecimentos sobre essa dor, eventualmente, se a gente tiver a possibilidade de raciocinar sobre, tem alguma perspectiva de a gente identificar a causa disso. Tem um palestrante que eu costumo ouvir que chama-se Haroldo Dutra Dias. Não sei se vocês já ouviram, ele é espírita, é um juiz de direito mineiro, e ele é um palestrante espírita, enfim, tem muitos vídeos dele. Tem uma frase que ele falou assim, por essa, quando fala-se sobre você acolher a dor do outro, ele diz,
É por essa razão que o Espiritismo é chamado de o Consolador Prometido, e não o Esclarecedor Prometido. A gente já começa daí. Então, num sentido imediato, mais raso, a gente costuma associar a ideia de merecer com algo que tenha sido feito de ruim e que você recebeu algo ruim também. Então, você mereceu. É a história do castigo. Quem mandou fazer assim? Agora, mereceu, está passando, né? Acontece que, então, aí a gente pode cair na história. Ah, então ele está, na verdade, recebendo justiça por aquilo que fez. Mas a gente pode refletir, então, e ir um pouquinho mais além. E esse é o fundamento da minha reflexão hoje. O que seria a justiça? O que será que seria justo? Né? A gente sabe que no nosso mundo de encarnados, a gente tem as legislações sobre muitos aspectos da nossa vida. Então, a gente tem vários códigos. Código Civil, Código Penal, Código Tributário, Código, enfim, tem um monte de leis. E para cada uma dessas leis que foram redigidas, estão previstas as consequências se a pessoa infringir essa lei. Certo? Código Penal. Não pode matar o outro. Se você matar, qual é a pena? Depende, aí vem os casos, enfim, agravantes, atenuantes, o que seja. Mas existe uma lei. Né? Bom, para o nosso mundo. Acontece, o que a gente nunca pode fazer é imaginar que a justiça dos homens é totalmente eficiente. Não é. Absolutamente não é. Nós não podemos confundir a justiça dos homens com a justiça divina. Por quê? Porque a justiça humana, ela nunca, absolutamente nunca é capaz de fazer a justiça completa. Porque a justiça completa, a perfeita, é aquela que traz a reparação do mal que foi causado. Num caso, por exemplo, de, sei lá, a pessoa foi roubada. Pega-se o ladrão. Ainda que esse ladrão seja, no caso, condenado, preso, ou no golpe monetário, ladrão, roubou suas economias, ainda que você seja ressarcido daquele dano material, a justiça não está completa. Porque as consequências do sofrimento causado não são ressarcidas com valor monetário. As consequências do abalo emocional não são ressarcidas porque o ladrão está preso. Ainda que muitas pessoas venham e falem assim, menos um ladrão no mundo está lá preso. E aquilo que você passou. Isso não é justiça. Humana é, mas não é a justiça perfeita. Porque não houve a reparação. O Haroldo outro dia conta numa palestra que ele deu, como ele é juiz de direito, uma vez ele disse que houve um caso de um grupo de pessoas fez todo um trabalho de verificar o andamento de toda a rotina da família, resultando num determinado momento, eles sabiam então horários em que o pai saía para trabalhar, a mulher ficava com a criança em casa, e um belo dia que o pai saiu para trabalhar, os bandidos entraram e roubaram tudo que havia de valor na casa, levaram tudo que havia, que tinha lá disponível. Tinha dois, ficaram lá fora, um lá dentro, pegando as coisas, e na hora que eles terminaram de pegar tudo que achavam que tinham que pegar, em vez de eles simplesmente saírem, foram embora, o rapaz voltou, deu um tiro na cabeça da mulher e na criança. Matou a menininha de 4 anos de idade. O caso chegou para o lugar. Claro, foi a júri, então teve todo o processo. E ele conta
muito doloroso. O pai queria justiça, a gente pede por justiça nesse caso. E qual a justiça que foi feita? Sobre todo o processo legal, obviamente que os bandidos foram condenados. Mas isso é reparação? Toda e qualquer condenação, por maior que seja, volta à vida daquelas duas pessoas? Volta. É isso que a gente fala sobre reparação. A justiça humana é imperfeita, porque não repara nesse sentido, não dá para retornar. Pelo mais simples assalto que se sofra, nós não retornamos, nós não passamos mais adiante da mesma forma. Ficou a marca. Né? Então, no Livro dos Espíritos, a gente sabe que existem, fazem uma classificação bem grande de ordens dos espíritos. É claro que a quantidade de ordens é muito ilimitada, há uma confluência de detalhezinhos de um outro, assim como nós somos muitos, né? Porém, eles trazem que a gente poderia resumir em 3 ordens. Os espíritos puros, aqueles que já passaram por todo o processo de evolução, já chegaram à perfeição. Os que estão no meio do caminho, aqueles que só desejam o bem, eles já têm meios de fazer esse bem, mas eles ainda precisam passar por algumas provas. E os espíritos imperfeitos. O que são os espíritos imperfeitos? São aqueles que ainda estão muito imersos na ignorância e no desejo do mal. E aí a gente aprende também que nós estamos, que lá no livro dos Espíritos traz, né? Que nós passamos por muitos mundos. Passamos já pelo mundo primitivo, estamos no mundo de expiação e provas. Se nós estamos no mundo de expiação e provas, significa que nós somos amados lá, os imperfeitos. Então vamos raciocinar comigo. Se nós estamos no mundo de expiação e provas, nós somos imperfeitos. Se nós somos imperfeitos, lógica matemática. Se nós somos imperfeitos, como nós conseguiremos fazer leis perfeitas? Nós não podemos entregar a lei perfeita se nós próprios somos imperfeitos. Certo? Então, o que a gente fala? Que esse raciocínio, ele tem toda a lógica do mundo. Portanto, nós sabemos também, tem uma frase que ela, inclusive, vamos usar mais rápido, tem uma frase que é dita que, inclusive, existem várias versões de que ela não teria sido dita originalmente por Kardec, mas ela está na base do Espiritismo, inclusive ela está lá no túmulo de Kardec em Paris. Então, qual é a frase? Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Essa é a lei. Tal é a lei. Então, esta frase, ela evidencia o quê? Evidencia a lei maior, a lei do progresso. A lei de que a reencarnação é essa lei, é essa oportunidade que cada um de nós tem de, voltando sob uma nova roupagem, algumas circunstâncias diferentes, tenhamos a possibilidade de agir diferente, de acumular conhecimentos que nós já acumulamos antes e fazer diferente mais adiante. Essa é a lei do progresso. A gente sempre fala aqui, né, a importância de a gente estudar. E no caso, obviamente, no Centro Espírita, a gente vai estudar a doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, não sei se vocês sabem, é um livro que, né, o Kardec, que foi o que estruturou esse livro, além da introdução, ele fez esse livro divididos em 4 livros. Vocês já devem ter visto isso. Então, o livro primeiro, que trata das causas primárias. Tem tudo que a gente aprende sobre o que seriam as causas primárias. O livro segundo, que é
mundo espírita ou dos espíritos. Então, tudo que tem a ver com isso aqui. Nós somos todos espíritos. No livro terceiro, fala sobre as leis morais. E é aqui que a gente chega a dar uma paradinha. Leis morais. Então, tem lei divina e natural, lei de adoração, do trabalho, e todas elas. E tem uma, e ela diz respeito mais ativamente com o que eu trouxe hoje para a gente pensar. Chama-se Lei de Justiça, Amor e Caridade. Não está falando só lei de justiça. A lei é uma só e está tudo junto e misturado. Justiça, amor e caridade. Não dá para separar justiça de amor e de caridade. Nessa lei que é trazida aqui, então, são estabelecidas as regras. A lei de justiça, amor e caridade, como a gente precisa agir nesse mundo. E se a gente infringe alguns dos pressupostos dessa lei, existem consequências. E aí, no livro quarto, vem falando. Esperanças e Consolações é o livro quarto. E o de que se trata esse livro quarto? Ele fala sobre penas e gozos terrenos e fala sobre penas e gozos futuros. E aí eu tinha trazido e falado para vocês, então, que a gente tem a questão da reencarnação como algo que nos conduz, certo? E aí a gente, então, vai sempre pensar na questão da justiça. Se nem a justiça dos homens hoje é somente punitiva, existem muitas determinações, muitas penalidades que dizem respeito às pessoas trabalharem de alguma forma para tentar reparar aquilo que foi feito. Não só a punição, pura e simplesmente, mas um caráter educativo. Se nem a justiça humana, que é feita por nós, totalmente imperfeitos, ainda, como que a gente vai ter uma justiça efetiva? A gente só tem a justiça efetiva se a gente está sob a justiça, a lei da justiça, do amor, da caridade. Por quê? Veja só, a gente sabe que Deus não é injusto, Deus é soberanamente justo e bom. Portanto, ele não tem uma condenação eterna. E aquelas as aflições pelas quais nós passamos, elas têm causas. Causas a que nós mesmos temos. Nós mesmos é que praticamos. Então, a gente precisa refletir muito sobre isso. Quando a gente, muitas vezes, clama, por que eu estou passando por isso? Eu não mereço. Pode ser que nesta vida não tenha merecimento mesmo, nesse sentido mais raso que a gente está falando aqui. Mas a gente pode, de repente, fazer alguma coisa, ou ter feito, ou até fazer alguma coisa nesta, que a justiça dos homens não nos alcance. Acontece que, como a justiça de Deus é a perfeita, de alguma forma vai alcançar. Imagina que a gente cometa algum crime. A justiça é dos homens. Uma vez o Chico perguntou para o Emmanuel o que era um criminoso. E aí, sabe o que o Emmanuel respondeu para o Chico? Somos todos nós quando não somos descobertos. Então, o que a gente traz nesse sentido, no sentido das consequências da lei divina, o que acontece conosco em relação a algum crime que a gente tenha cometido? Nessa vida, não. Nessa vida pode não acontecer. Porque a lei divina não é assim. A lei divina é lei de justiça, amor e caridade. A gente precisa aprender pelo amor. Então, pode não aprender agora. Mas se eu cometo um crime e tiro a vida de alguém, como é que eu vou aprender?
tenho que vir em algum momento e trazer essa pessoa à vida. Essa é a maior lei do amor e da justiça. Da justiça perfeita. Essa é a lei moral perfeita, né? E, no caso é o seguinte, somente com a vivência de sucessivas vidas como encarnados é que nós temos a oportunidade de irmos nos afastando daquilo que é o mal, que a gente vai aprendendo aquilo que não é o bem, reparando o mal em relação àquilo que nós já fizemos e aprendendo a não repetir as ações. E aí tem mais três coisinhas que Haroldo ainda coloca. Lembrando que nessa lei estão presentes três elementos que são indissociáveis. O primeiro dos elementos da aplicação da lei maior de Deus, a lei divina, lei de justiça, amor e caridade, é o arrependimento. Aquele arrependimento da pessoa chegar lá, tá quase morrendo, ou tá passando por uma situação. Você se arrepende? Arrependo você. Nossa, nunca mais faço isso, tá? Esse arrependimento faz. Porque só arrepender-se da boca para fora seria muito fácil. O arrependimento tem que vir, mas, inclusive, segundo Haroldo, que ele domina o hebraico, ele traz uma palavra que ele entende que a palavra arrependimento, ela fica mais bem traduzida com o termo hebraico, que chama-se techuvá. Arrependimento em hebraico é techuvá. O que é techuvá? É voltar para o caminho, sair do desvio, voltar para o caminho correto. É diferente de simplesmente da boca para fora falar eu me arrependo. É realmente voltar e fazer diferente. Por isso a reencarnação. Por isso a gente precisa voltar para ter mais uma oportunidade de fazer diferente. O segundo elemento, a reparação. Bom, o que é a reparação? Então a gente se encarna e aí a gente vai receber. No momento a gente vai receber um relatório. Sabe a ficha corrida? Como é que fala? Escutei outro dia um termo que o pessoal usa, popular. Tirar a capivara. Tirar a capivara. Tira um relatório de tudo que nós já fizemos. Seja nesta vida agora, ou seja até em anteriores. E aí a gente vai se propor, vai se programar a reparar. A fazer diferente aquilo que eu disse. Se eu apontei a arma para alguém, eu estava do lado de cá do gatilho, e eu tirei a vida dessa pessoa, eu tenho que reparar, tenho que trazer essa pessoa de volta à vida. Quanto é o caso de filhos, bem, pais e mães? Em todos os casos, a pessoa tem o filho porque matou o filho antes? Não, gente, a gente não pode generalizar, né? Eu sei que não vamos tirar tudo no raso. Mas existe, sim, muitas nesse sentido. E às vezes não é só matar no sentido físico, é não elucidar, não formar bem, não dar atenção, não acolher, deixar que, sabe, o filho se sinta totalmente desprotegido na vida, não foi um pai, uma mãe efetivo. A gente mais vê. Quantas mães são chefes de família e os pais, ficaram muito. Isso é absurdo. Então, haverá um momento em que haverá a oportunidade de ser reparado. Ter que ter atenção. E o terceiro elemento é a expiação. Eu ainda uso uma expressão assim. De que lado você estava com a espingarda? Você estava do lado de apertar o gatilho? Espiar é passar para o outro lado. Ficar na frente. É claro que você vai ter a possibilidade de quem dessa vez estiver com o gatilho na mão, te perdoar. E não fazer com você o que você fez. Esse é o melhor dos mundos, evidentemente.
mas vocês se sujeitam a isso. E aí, conscientemente, isso é efetivamente a lei de justiça, amor e caridade. Tá? E a gente, por quê? Porque a gente só distingue injustiça quando a gente sofre, não. Isso é fato. Porque é fácil falar em teoria, mas a gente realmente aprende quando a gente sente. Quantas vezes já não aconteceu, não sei se você não pode ser que tenha acontecido, de alguém, em determinado momento, vir e contar uma situação pela qual passou e de sofrimento, passou com um relacionamento, e aí você até acolhe, escuta, você não sente, porque não é com você. Quando você passa. Aí, de repente, pode acontecer de você passar por aquela situação. Nossa, isso dói. Não é? Uma puxada de tapete no trabalho, uma traição de um relacionamento. Dói. Dói profundamente. Mas a gente só sente quando passa por ela. E a forma como a gente reage a isso é que vai fazer toda a diferença. Tá? E, então, aí que ficou para mim a diferenciação que eu quis propor em relação a esse tema, por isso que eu trouxe vocês todos. Merecimento e necessidade. Aquilo pelo qual a gente passa é no sentido do merecimento, mas não no sentido raso que a gente costuma dar. Mas é porque a gente precisa, a necessidade. E foi isso que eu entendi na mensagem que dei na terça-feira passada. A gente precisa, até vou ler novamente para encerrar isso aqui. É importante que a gente deixe a ideia de merecimento e passe a entender que tudo que vem como aflições, dificuldades e até questões físicas são necessidades de cada ser. Então, é isso que eu vim fazer para vocês hoje e agradeço demais a atenção. Eu me dediquei, fiquei estudando. Eu, com certeza, acho que foi a mais beneficiada. Mas espero que cada um tenha recebido também um de carinho. Tá bom? Alguém quer fazer uma oração de encerramento? E a gente agradece novamente a presença de cada um de vocês aqui. Toda terça-feira a gente se reúne. Adriana, você pode encerrar todos, por favor? A sequência que o Adriano terminar aqui, eu sigo aqui a gravação, e a gente pede para que todos fiquem o mais concentrados possível, para que os trabalhos também se desenvolvam da melhor forma possível. A colaboração de cada um, não só no sentido da concentração, como no sentido de se doar energeticamente, é muito importante para o espiritual também. De cada um. Vamos agradecer a Deus, né? Fechando os olhos. Divino Pai, abençoe o trabalho de hoje. Abençoe a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Auxilia, Pai, para que possamos receber toda a energia necessária para o trabalho de cura, o domínio de Jesus, médico dos médicos. Abençoa todos os médicos espirituais aqui presentes, dos socorristas, todos os trabalhadores. Que se faça, Pai, sim, por vontade. Que assim seja, Mestre Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Obrigada a cada um que participou de casa também.
Aqui. É que a gente fecha.